No mundo corporativo, costumamos dizer que quem não investe em recrutamento precisa investir em treinamento. E essa verdade também se aplica às relações amorosas. Eu sou Sabrina Sobreira, idealizadora do método Seja Rainha da Relação, e esse é mais um episódio do nosso programa Toque de Rainha, onde trago várias dicas para você ter uma relação mais leve e harmoniosa. E hoje nós vamos falar com você que já está no relacionamento e muitas vezes se questiona se escolheu certo. Tem jeito? É possível mudar? Pau que nasce torto morre torto? Vou responder essas e outras questões. E no final deste episódio você vai ter uma visão mais estruturada sobre o que fazer para ajustar essas pontas soltas do seu relacionamento amoroso e assim viver melhor. Afinal, por que é tão importante a escolha da pessoa que a gente vai construir uma família, com quem a gente vai casar, com quem a gente vai ter um relacionamento de longo prazo? Todo mundo procura um relacionamento para se sentir bem, ser feliz, realizar, ter uma companhia para viver todas as coisas que se quer viver, para realizar os sonhos, os projetos, para dividir também nos momentos difíceis, uma companhia ali que faça diferença na hora em que a gente está enfrentando um desafio. O casamento, ele é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, né? Mas muitas vezes parece que só dura na alegria, na riqueza e na saúde. Então, o que acarreta, né, esses resultados muitas vezes negativos e o que é que a gente pode fazer para ajustar isso daí e evitar que a gente escolha errado, ou mesmo se já escolheu e a coisa não está indo lá muito bem, o que é que a gente pode fazer para melhorar esta relação. Vamos começar entendendo que muitas vezes nós escolhemos errados porque a nossa motivação para a escolha, ela não é uma motivação, eh, pensada, ela não é uma motivação estruturada, né. Muitas vezes a gente escolhe com pressa, escolhe por carência, a gente entra num relacionamento porque a gente, ou busca mais liberdade, quer sair da casa dos pais, não fica bem sozinha, né, depende de estar ali na companhia de uma pessoa. Um dos motivos que mais levam às escolhas equivocadas, realmente, é a carência afetiva, né, a dependência que a gente tem de sempre estar com alguém, mesmo sem levar em consideração o bem que essa pessoa faz ou deixa de fazer para a gente. Essa carência ela pode ser originada por vários motivos. Pode ser originada por uma questão de baixa autoestima, por uma questão de ausência de amor próprio, por uma questão onde a pessoa ela não tem uma força emocional para lidar com momentos de solidão, né, para transformar essa solidão em solitude. Às vezes ela também é uma carência que ela foi originada em feridas emocionais que nós construímos, né, ao longo do nosso desenvolvimento, da época da infância, da adolescência. São vários os motivos que podem nos levar a ter um comportamento carente. E essa carência, ela se torna realmente muito perigosa no momento em que a gente vai escolher uma relação, porque muitas vezes o simples fato da pessoa nos aceitar, o simples fato da pessoa nos querer, né, nós estamos tão carentes que deixamos de avaliar se aquela pessoa é uma pessoa que vai contribuir de uma forma positiva para a nossa vida, se aquela pessoa ela tem um alinhamento com os nossos projetos, se aquela pessoa deseja as mesmas coisas que nós desejamos, possui valores, né, sonhos, projetos, ideais que sejam parecidos com o nosso. Um dos outros motivos também pelos quais muitas vezes nós escolhemos errado e que também fortalece muito essa questão da carência,
É uma cultura de contos de fadas que nós temos. A gente é bombardeado ali o tempo todo, nos filmes, programas de televisão, nos livros, as histórias, o tempo todo ali a gente recebe uma mensagem de que em algum lugar existe um príncipe ali que vai chegar e vai nos salvar. Né? Para começar, isso já passa uma ideia de que nós precisamos ser salvas. E isso acaba atingindo muito mais a mulher, do que o homem, porque nós o tempo todo estamos sendo ali como sofrendo uma lavagem cerebral de que só seremos felizes a partir de um relacionamento, de que só seremos completas, só teremos realização a partir da formação de uma família, e isso muito cedo se torna o ponto principal, onde a gente coloca mais foco, né, onde a gente coloca mais a nossa atenção na importância de construir o relacionamento. Muitas vezes deixando a desejar o nosso próprio desenvolvimento, seja ele como pessoa, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento profissional, o desenvolvimento como um indivíduo que ele é completo. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que se considera incompleta e busca sua completude num relacionamento, do que a pessoa que ela se sente completa, ela se sente bem na sua própria pele, ela se sente bem na sua companhia, ela não sofre por estar em sua companhia e encontra uma pessoa também completa para dividir a vida. É uma delícia namorar. É uma delícia estar no relacionamento, ter um par para a gente compartilhar todas as coisas da vida. Né? Você ter ali uma pessoa que vai com você para todos os lugares, vai para as viagens, vai para o cinema, para ficar em casa, para bater um papo. Uma pessoa que, quando você não está num momento muito legal, ela está ali, te dá um apoio, divide contigo, isso é delicioso. O ponto é quando a gente escolhe por razões, né, que nos fazem muitas vezes enxergar a pessoa de uma forma idealizada. E essa é a parte mais perigosa, é quando a gente se apaixona por aquilo que a gente idealizou e não por aquela pessoa como ela realmente é. No começo de todo relacionamento, isso é muito comum. A gente se apaixona ali, a gente começa a ver características naquela pessoa, fonte, vozes da nossa cabeça, né, que muitas vezes não tem nem nada a ver com o que a pessoa é. Mas a gente vê, a gente cria aquilo que a gente precisa, começa a enxergar que aquela pessoa tem aquilo que a gente quer e a se apaixonar por uma idealização. E muitas vezes, no decorrer do relacionamento, a gente começa a perceber que essa pessoa não é bem assim, né, que não, a pessoa não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginou, e daí vem as decepções, né? Às vezes também a gente se precipita, casa rápido, casa muito jovem, muito imaturo, por uma busca pela liberdade. A busca que acaba nos trazendo pressa. A gente casar sem se conhecer, casar sem conhecer a pessoa. A gente casa, quando a gente casa novinho, lá pelos 20 e poucos anos, a gente sequer sabe do que é que o casamento precisa para que ele seja sólido, para que ele dure, para que ele supere os desafios da vida. Muitas vezes a gente casa simplesmente para transar à vontade, para que a gente tenha a liberdade de ter ali uma vida de adulto sem levar em consideração a vida que vai acontecer, que é onde realmente ela acontece, né? Que é passar dessa fase da lua de mel. Então, essa pressa, essa busca pela liberdade, essa falta de maturidade, onde a gente muitas vezes nem imagina o que um casamento precisa para durar, a gente acha que só o amor é suficiente, faz com que a gente tenha escolhas que nem sempre vão ser boas, né? A gente tenha escolhas muitas vezes disfuncionais, doentias, não é toda escolha que é errada, né? Mas assim, muitas vezes a gente se vê em maus lençóis, numa relação bem ruim, porque a gente teve motivações para o casamento diferente daquelas motivações que elas deveriam de fato existir. A gente tem essa noção errada do que é o casamento, do que se esperar de um casamento.
E o que esperar, né, de um casamento? Afinal, qual é a utilidade do casamento? Além de você ter uma pessoa para dividir a vida, além de você constituir família, tem pessoas que desde muito jovens ela sabe que ela tem aquele objetivo de ter filhos, ela quer, ter a sua própria família e o casamento é o meio para que isso aconteça, né. Mas o casamento, e você pode até achar que é uma coisa meio fria, o que eu vou te falar, mas o casamento ele também é uma espécie de sociedade. Quando você casa com uma pessoa, tudo que acontece na vida de um impacta na vida do outro. Tudo que um decide, tudo que um busca, ele vai ter um reflexo direto na vida do outro. Quando você casa, você divide contas, você divide projetos, você divide sonhos, você divide planos, né? Você divide a criação dos filhos, para quem opta por ter filhos, e muitas vezes você está pai e mãe têm valores diferentes, percepções do mundo diferentes, que até para educar os filhos isso vai acabar se tornando um grande desafio, né. Estou dizendo aqui que ninguém tenha que casar, sem amor, mas a gente precisa ter realmente a noção de que só o amor, ele não é suficiente. Um casamento para ele durar, um amor para ele se manter aceso, né, durante uma relação longa, ele precisa estar ali sendo substanciado, sendo suprido de várias coisas, da parceria, da amizade, da lealdade. E a gente precisa entender de fato o que é essa parceria, o que é essa lealdade, né? O que é esse compromisso. O amor, ele não é algo que se obriga. Ninguém vai amar ninguém para sempre só porque uma vez jurou que amaria, uma vez achou que amaria, né? Mas o amor ele é possível sim de ser conquistado, e é importante também a gente ter a ideia de que esse sentimento ele precisa de uma manutenção para que ele se mantenha vivo, para que ele cresça, para que ele se consolide. E muitas vezes a gente enfrenta vários obstáculos para que esse sentimento se mantenha, né, vivo por tanto tempo, eh, às vezes porque a gente se acomoda, muitas vezes a gente acha que aquela pessoa está no papo, isso é tanto o homem como a mulher, né, a pessoa se acomoda, acha que conquistou e a partir disso ela não precisa mais se empenhar, ela não precisa mais se preocupar, que o simples fato dela estar ali é o suficiente para manter essa parceria viva, né? Esse sentimento aceso. E não é. A gente está com alguém, a gente tem as nossas aspirações, né? A gente procura estar com alguém com quem a gente se sinta bem, com que alguém que nos ajude a evoluir, alguém que seja um ombro amigo, que tenha uma palavra de sabedoria, de conforto no momento que seja desafiador, alguém que seja divertido para poder compartilhar os momentos mais leves, né, os momentos de brincadeira que a gente tem na vida. Então, ninguém está numa relação porque ninguém deve, né, estar numa relação simplesmente porque é obrigado e tem que estar ali. Não, no mundo moderno, né? No mundo líquido que a gente vive, todo mundo busca se realizar através da sua relação afetiva. E os desafios que esses casais encontram para se manterem unidos, muitas vezes eles acontecem por essa nossa falta de maturidade, por essa nossa falta de entendimento desses ingredientes que são necessários para manter uma relação é, num grau de satisfação que a gente queira permanecer dentro daquela relação, para que a gente diariamente confirme, para que a gente diariamente ratifique que é realmente aquele lugar onde a gente quer estar, né? E uma das coisas que mais nos levam a se equivocar é a crença de que os opostos se atraem.
É, ok, pode se atrair. A gente tem uma atração, por aquilo que é diferente. A gente tem uma curiosidade, a gente tem uma exerce, assim, um pouco como se fosse um poder de imã da gente querer conhecer aquilo que é diferente, aquilo que é novo. Agora vamos pensar em relação a longo prazo. Como é que fica essa questão desses opostos? Se o casal, eles gostam de coisas completamente diferentes. Eu sou do dia, o cara é da noite. Eu sou caseira, ele gosta de bater perna toda hora. Eu sou vegana, o cara é ali um carnívoro, não vive sem carne. Então, assim, existem algumas coisas que elas vão pesando, pode parecer besteira, mas se você pensa numa relação a longo prazo, isso é importante, né? Vamos dizer, eu sou cearense, gosto de forró, o cara é um roqueiro, eu não suporto rock, ou eu não vou com ele, quando ele sair para se divertir, ou eu vou e vou estar achando ruim, né? Então, assim, é importante você ter coisas em comuns, coisas pode parecer futilidade, né? Assim, o tipo de lazer que a pessoa gosta de ter, mas isso a longo prazo pesa demais, né? Pesa. Minha mãe sempre me disse isso. Ela dizia: Sabrina Augusta, se você gosta de ler, você não pode casar com um rapaz que não gosta de ler. Senão, com quem você vai conversar sobre o teu livro favorito? Com quem você vai conversar sobre aquele livro ali que você está lendo? Então, eu gosto de dizer que os opostos, eles até podem se atrair, mas são os semelhantes que harmonizam, são os semelhantes que vão dar aquele tom ali de harmonia, de suavidade, de leveza, de combinação. Isso vai facilitar, né? Esse oposto, no momento ali da paixão, pode ser que não pese, mas no dia a dia, um simples caso desse aí, do casal, que um é diurno, outro é noturno, vai chegar um momento que eles vão parar de se encontrar dentro de casa, que eles vão parar de fazer coisas juntos porque os horários dele não batem. No dia a dia, isso vai pesar, né? Outra crença também, né, que a gente precisa elaborar, refletir sobre, é aquela de que o amor tudo suporta. A gente precisa entender o que é que essa fala quer dizer. O amor tudo suporta, no meu ponto de vista, ele quer dizer que suporta um desemprego temporário, suporta um problema de saúde, suporta uma crise, suporta um momento desafiador, onde um está completamente comprometido num determinado projeto e o outro fica meio que se sentindo só ali por um tempo. O amor, ele suporta isso realmente, ele deve suportar isso daí. Mas quando a gente fala que o amor tudo suporta, a gente tem que levar em consideração que não estamos falando de abuso, não estamos falando de violência física, não estamos falando de traição, não estamos falando de desrespeito, não estamos falando de nenhum tipo de comportamento que gere adoecimento na gente, né? Isso é importante ter bem claro do que é que significa essas coisas que o amor, esse tudo que o amor deve suportar, né? Um relacionamento abusivo, ele é muito adoecedor para quem está vivendo nele. A pessoa, ela vai definhando, é uma questão até de saúde mental, é uma questão de vida você conseguir, você sair de uma relação que seja tóxica, de uma relação que seja abusiva. E a gente não pode confundir esse tudo suporta como desculpa para aceitar maus tratos, desamor, indiferença, descaso. Não é disso. Eu acho que não tem ninguém no mundo que deva passar por isso e aceitar uma situação ali adoecedora por trás de uma fala de que o amor tudo suporta, né? O amor, ele precisa ser algo, o relacionamento, ele deve ser algo para engrandecer a nossa vida e não para destruir a nossa autoestima, destruir a nossa autoconfiança, algo que nos deixe para baixo, nos deixe deprimido. Esse não é o objetivo
de você compartilhar a vida com alguém, né? Compartilhar essa vida com alguém deve ser algo que torne o dia a dia mais suave, que torne a nossa existência mais amena, né? Onde a gente tem ali um sócio, um parceiro que esteja trazendo engrandecimento para a nossa vida e recebendo da gente também material para o engrandecimento dele. É uma via de mão dupla. Eu dou e eu tenho que receber. Eu nem posso só dar, nem posso só receber. E aí a gente tem que ficar atento, muito atento à necessidade da outra pessoa, né? Às vezes a gente sobe num pedestal e acha que está fazendo tudo por aquela pessoa pelo simples fato da gente estar ali, sem que a gente esteja atento ao que aquela pessoa precisa, ao que aquela pessoa está passando, ao que aquela pessoa, que sofrimento ela está atravessando na vida, né? Que desafio ela está enfrentando, que ela precisa ali do nosso apoio para poder superar, para poder crescer, para poder desenvolver. O amor, ele requer muito investimento, ele dá trabalho pra caramba, né, tá? Você entrar no relacionamento, achar que conquistou por ali, ficar acomodado, é de boas, tranquilo. Agora, você amar alguém, você cuidar de alguém, isso dá muito trabalho, isso requer muita atenção, muita dedicação, né? Da gente e da outra pessoa também, porque isso que a gente dá, a gente também quer receber, a gente espera receber. Aí vem aquele ponto, né? O que levar em consideração na hora da gente escolher alguém? É importante estar apaixonado, é importante ter química, é importante ter afinidade, mas a gente precisa olhar com muito cuidado. Infelizmente, quando a gente é muito jovem, a gente não tem o cuidado de olhar para isso. Por isso que tantos primeiros casamentos que aconteceram, né, quando o casal era muito jovem, eles têm se desfeito por conta da nossa inexperiência em olhar esses aspectos que eles são relevantes, que são valores. Então, como é que eu vou saber se os valores daquela pessoa eles são compatíveis com o meu, quando eu não tenho maturidade suficiente nem para entender quais são os meus valores? Quando eu nem sequer sei direito quem eu sou, né? Onde eu estou numa fase da vida ali nos meus 20 anos, levada muitas vezes por irrealidades, por fantasias, e tá tudo bem, não estou dizendo que quem tem 20 anos está perdido, não. São fases normais da nossa vida. Agora, quando se fala em dividir uma vida com alguém, a gente precisa ver os valores, a gente precisa ver os projetos, né? Muitas das vezes os casais eles permanecem unidos pelo encontro de projetos, porque eles sonham com algo, eles buscam algo. Nem que seja se aposentar com 50 anos e não fazer nada, mas eles têm que ter algo em comum que eles estejam aspirando e que eles estejam comprometidos igualmente, embora cada um dentro das suas habilidades, a contribuir com isso daí. Não dá para a gente pensar em relacionamento a longo prazo com pessoas que têm valores tão divergentes do que o nosso. E valor é algo que a gente tem que observar com muito cuidado, porque valor, por exemplo, a pessoa ela pode ter como valor a lealdade, e a outra pessoa ela pode ter como principal valor a honestidade. Aí você pega aqui uma situação. Dá aqui um exemplo bem absurdo, né? Um criminoso, ele foi, pega em flagrante, e a pessoa da família dele, que tem como valor honestidade, vai achar o quê? Não, ele tem que ir lá e tem que confessar o que ele fez, e se me perguntar, eu vou entregar porque eu sou honesto, e a pessoa que tem lealdade vai dizer assim, cara, mas eu vou entregar meu parente aqui, eu não vou estar sendo leal para ele. Então, você entende como o valor ele pode trazer interpretações diferentes de uma mesma situação, e eu não vou nem entrar na pauta de quem está certo ou de quem está errado. Esse exemplo aqui é para ilustrar como você ter valores diferentes, ele pode ser determinante, ele vai ser determinante em como você lida com as situações. Sabrina, a gente vai ter os mesmos valores a vida inteira?
Provavelmente não. Esses valores eles vão mudando, né, à medida que a gente vai amadurecendo, que outras a gente vai aspirando outras coisas, que a gente vai realizando algumas coisas, esses valores eles vão mudando. Mas é importante que o casal, eles tenham valores parecidos. Não precisa ser igual, né? Mas eles não podem ser contraditórios, porque se eles forem contraditórios, isso aí vai ser motivo de briga, ou vai ser motivo de frustração. Lógico que ninguém vai ser igualzinho a ninguém, não se trata disso. Mas se trata da gente entender também que característica daquela pessoa a gente consegue lidar, né? Porque a pessoa ela é quem ela é. Ela tem seus gostos, seus hábitos, suas aspirações, nem tudo vai bater com o que eu quero, mas aqueles defeitos, né? Aquelas características que para mim elas não são muito legais, até que ponto eu estou disposta a lidar com isso daí. Né? Tem coisas que a gente consegue relevar, consegue conviver de boa, sem trazer nenhum prejuízo, mas já tem coisa que não dá para abrir mão. Então, assim, é importante a gente estar observando quando a gente vai conhecer alguém, quando a gente vai se querendo, né, dar os próximos passos com a pessoa, quais são os valores, quais são os objetivos, qual a visão dela, o que ela acha daquilo que é relevante para mim. Você imagina, eu quero ser mãe e eu caso com uma pessoa que não quer ter filhos. Isso é muito complicado. Tem coisas, gente, que a gente não consegue abrir mão, pelo menos não por muito tempo. Às vezes, até ali no auge da paixão, a gente abre mão. A gente abre mão e acha que não vai querer aquilo, mas lá na frente aquilo vai pesar, aquela conta vai chegar, né? E às vezes, muitas vezes, a gente vai ficar ali ressentido, cobrando do outro aquilo pelo qual a gente abriu mão para ficar com o outro, muitas vezes até exigindo do outro a perfeição, porque a gente abriu mão de algo que era muito importante para a gente. Então, essas coisas, elas precisam ser conversadas. Precisam ser conversadas como o casal vai lidar com o dinheiro, como é que vai ser, o dinheiro vai ser do casal, o dinheiro cada um vai ter o seu, quem vai ser responsável pelo quê, né? O que aquele casal pensa para o futuro a nível de segurança, de patrimônio, de criação de filhos, de aposentadoria, como vai lidar com o trabalho, férias, o que quer fazer nas férias, se um gosta mais de viajar, o outro gosta mais de descansar, e como é que vai ser ajustado. Então, assim, são coisas que, se conversadas, se verificadas, evita muito conflito, evita muita confusão, né? Mas mesmo assim, a gente checando as coisas, pode acontecer da coisa num determinado ponto desandar, ou porque a gente mudou em algo, ou a outra pessoa mudou em algo, ou algo que a gente deixou de ver, ou mesmo até porque, vamos supor que a gente casou no auge da paixão e não verificou quais eram os pontos, né, que eram relevantes para aquele casal. Assim, já escolhi errado, e aí? É caso perdido? Né? O que é que vai acontecer? É possível mudar? É possível mudar. Eu já mudei muito. Né? Eu sou completamente diferente da pessoa que eu era há 5 anos, quem dirá há 20 anos. Então eu mudei muito, eu me melhorei muito, eu venci muitos traços meus que eram de difícil convivência, né? Eu já fui uma pessoa muito impulsiva, eu já fui uma pessoa muito temperamental, eu já fui muito imatura, e durante quando a minha vida foi passando, eu fui aprendendo coisas e fui mudando características que para mim eram relevantes mudar. Agora, eu não mudei nada porque alguém chegou para mim e disse que tinha que mudar. Já tive gente que chegou para mim que disse que eu tinha que mudar uma determinada coisa, que eu digo assim, mudar isso daí, mudar a parte de mim que não desiste de mim, mudar a parte de mim que me defende. Então, tem coisas que a gente não vai querer mudar, tem coisas que a gente não vai ter consciência que precisa mudar,
tem coisas que a gente vai entender e conseguir mudar, então sim, é possível mudar. Agora, a mudança ela é algo que ela acontece de dentro para fora. Ela acontece quando a gente entende que existe um ponto nosso que precisa ser trabalhado, que precisa ser ajustado, que precisa ser melhorado. Dificilmente essa mudança acontece sob o dedo acusatório de outra pessoa. Digo isso porque eu já acusei, assim como eu também já recebi acusações. E isso nunca foi o ponto motivador para uma mudança substancial e consistente na minha vida, assim como não deve ser na vida de outras pessoas também. E se você se pega numa situação onde você já está dentro de um relacionamento e você vem enfrentando vários desafios, você muitas vezes coloca a tua mão na cabeça, assim, naquele desespero, assim, meu Deus do céu, como foi que eu me casei com esse embuste agora? O que é que eu vou fazer, né? Calma, tenha calma. Muitas vezes, uma boa conversa é capaz de sair ajustando todos esses pontos, né? Eu sugiro que se tenha uma conversa, que eu chamo de alinhamento de expectativas. É muito importante que a outra pessoa saiba o que você espera dela. É importante que você saiba o que você espera dela. Gente, a maioria tem muitas vezes a causa da nossa insatisfação é uma frustração interna que a gente está de maneira equivocada achando que deve ser atendida pela outra pessoa, suprida pela outra pessoa, e no entanto a gente tem ali um problema que é nosso, que nunca vai ter ninguém que seja capaz de resolver. E é muito importante a gente investir nesse autoconhecimento, da gente entender a nossa história, entender as nossas motivações, entender as nossas emoções, as nossas reações, porque nem sempre uma relação ela fica desajustada por algo que o outro fez com a gente. Às vezes é uma coisa que já é a gente que traz, e você pode estar ali com a melhor pessoa do mundo, você vai sentir aquela frustração, porque isso não é algo que vem da relação, isso é algo que é da gente, que é interno, que muitas vezes é uma ferida emocional, é um trauma, é um vazio de algo que a gente vai encontrar dentro da gente, vai encontrar ressignificando a nossa história e não na outra pessoa, né? Mas nos casos em que realmente existe um descompasso, esse descompasso ele pode ser ajustado através desse alinhamento de expectativas. Que fulano, vamos aqui, vamos conversar, né? E você falar o que é importante para você, falar sem acusação, falar sem briga, você usar o tom de olha, eu quero melhorar a nossa relação, eu quero que a gente tenha um futuro, né, agradável, um futuro que atenda aos desejos de nós dois. Vamos conversar sobre o que é que nós desejamos para esse futuro, o que é importante. E vocês terem aquele momento de troca, da troca de sonhos, da troca de objetivo, de medos, né? Muitas vezes a gente tem medos que a gente carrega ali, que muitas vezes ou nos paralisa, nos sabota, nos boicota, e a gente não consegue conversar sobre isso com aquela pessoa. Às vezes a gente tem um medo em relação àquela pessoa, mas se a gente consegue conversar e passar, né, esse sentimento, essa vulnerabilidade, o outro também vai ter condições de acolher. Agora, a gente muitas vezes, quando está com medo, quando está desafiado, quando a gente se torna reativo, começa a colocar na conta do outro vários sentimentos negativos ali que a gente está tendo, e nem sempre se trata de estar na conta do outro, né? Às vezes está na nossa continha mesmo, e a gente tem que ter aquela humildade de se olhar, de buscar se entender, de se melhorar e de ajustar esses pontos.
E esse alinhamento de expectativas, ele vai ajudar muito o casal de você também saber do que é que o outro está esperando de você. Talvez o outro ele esteja esperando uma coisa que seja tão simples para você fazer e que para ele tenha tanto significado, porque é muito comum que a gente veja o mundo pelas nossas lentes, né? Eh, Acredito que muita gente já deve ter escutado falar sobre linguagens do amor, e eu adoro esse assunto. Um dia até vou, inclusive, trazer, né, um material para vocês, vou gravar alguma coisa explicando sobre a linguagem do amor. Entender sobre essas linguagens, elas ajudam bastante nessas, nesses desalinhos do relacionamento, né? Assim, eu, por exemplo, a minha linguagem do amor principal, ela é atos de serviço. Então é muito comum você ouvir de uma pessoa, de mim ou de uma pessoa como eu, né, que tá ali a pessoa fazendo ali 1000 declarações de amor, porque eu te amo, porque você é maravilhoso, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo, você é aquilo, e eu olhar assim e dizer assim: quem tem boca fala o que quer. Palavra não vale nada. Mas por quê? Porque para mim, como é que eu entendo o amor? Eu entendo o amor através da disponibilidade do outro em fazer algo por mim. Às vezes aquele fazer algo não é fazer algo materialmente falando e ali lavar uma louça, né? Eu às vezes sentir que aquela pessoa ela está preocupada com alguma coisa que está me afetando, aquela pessoa entender que fazer determinada coisa para mim, assim, eu acho ruim fazer, ela chega e já traz feito. Isso é um ato de serviço. Eu percebo o amor assim, esse é o meu jeito. Agora, vai dizer para uma pessoa que a linguagem do amor dela são palavras de afirmação, que palavras não valem nada, que é capaz dela bater, né? Ela vai bater e me dizer assim que eu sou louca. Mas não é, é porque as pessoas elas falam a linguagem diferente. E muito dos desentendimentos entre casais, entre pessoas que se amam, né, gente? Eu sempre vou estar falando aqui de pessoas que querem estar juntos, que gostam um do outro. Estou falando de manutenção de relacionamento, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém a vida inteira, mas a gente pode fazer muita coisa para poder manter o interesse daquela pessoa na gente, né? Então, assim, eu gosto de ir por esse caminho, de eu me tornar uma pessoa interessante, uma pessoa atraente para que aquela pessoa sempre queira estar comigo, né? E a que eu estava falando aqui para vocês, a questão desse alinhamento, dessa comunicação, ela vai ajudar, porque muitas vezes a coisa pode ser facilmente elucidada, resolvida através de uma conversa que ela seja transparente, de uma conversa que ela seja limpa, né, que não seja uma conversa em tom de acusação, e mais uma conversa de alinhar. Vamos lá, o que é que tu quer aqui? Como é que você pensa em estar a sua vida daqui a 10 anos? Ah, eu penso daqui a 10 anos, a minha vida tá assim. Pronto, tu pensa isso, eu penso aquilo. Vamos aqui, isso aqui tá batendo. Onde é que a gente pode contribuir para que esse nosso desejo se torne real? Onde é que eu coloco ali o que você deseja, junto ali com o que eu desejo, e onde é que nós dois podemos contribuir para que isso realmente aconteça daqui a 10 anos? Então, tem muito desse alinhamento aí de expectativas, né? De você a pessoa, às vezes, ela, na expectativa dela, olha, daqui a 10 anos eu quero morar no interior, e a outra pessoa é altamente urbana, e ela diz assim, não me vejo morando no interior. E aí, o que é que a gente pode fazer? Né? Tem uma casa na cidade, tem uma casa no campo, dividir o tempo. Então, assim, alinhar a expectativa é trazer essa esse caminho da convergência, onde as necessidades dos dois vão ser atendidas, onde nenhum dos dois saiam totalmente lesados ali, se houver uma diferença de sonhos, né? Às vezes a pessoa até escutando o que a outra deseja, ela começa até a se interessar, né? E relacionamento, gente, relacionamento é coisa séria, né? Requer investimento, requer dedicação, requer intencionalidade. A gente tem que ter intencionalidade, não pode a gente querer levar as coisas ali só no vou ver no que é que dá. Ah, se não der certo, se separa. A gente tem que entender que a gente precisa também
fazer um movimento de trazer evolução e aperfeiçoamento para aquela dinâmica ali daquelas duas pessoas, né? É fácil? É. É simples? Não, né? Requer vontade, disposição, interesse, requer doação, requer atenção, né? Se exige muito para que a gente mantenha um relacionamento que ele seja bom para as duas pessoas que estão dentro dele, não só para um, nem só para o outro. E muitas coisas, se não a maioria delas, são ajustadas através de uma boa comunicação, né? Você tem amor, você tem boa vontade, é não esperar a coisa chegar num ponto de desgaste total para poder reagir, para poder, né? A gente às vezes tem esse comportamento de querer fugir dos problemas, empurrar aquela sujeirinha para debaixo do tapete, fingir que não está vendo, dar uma de doido, não é a melhor alternativa, né? As conversas difíceis, elas são necessárias para manter o relacionamento, para a manutenção do relacionamento, para que as coisas sejam ajustadas enquanto ainda se vê interesse e perspectiva de uma construção juntos. E tem muito que a gente pode fazer para viver uma boa relação, para transformar aquilo ali num lugar bom, né? Aquela relação ser uma relação boa, ser uma relação que traz aconchego, que traz confiança, que traz contribui para a nossa vida de uma maneira positiva, grandiosa. Essas coisas de amor, elas são muito importantes, né? Pensa bem, ó, às vezes você tá bem no teu relacionamento, cara, tu passa por problema de saúde, tu passa por problema de dinheiro, tu passa por desemprego, tu sofre, mas tu passa de uma maneira mais, passa mais de pé, né, sem tanto sofrimento. Agora, esteja ruim do coração para tu ver que tu pode ter saúde, ter dinheiro, tá tudo bem com teu trabalho, tudo, e tu sente aquele vazio dentro de ti, né. A maioria das pessoas são assim. Tem que não seja, lógico, né, ninguém, as pessoas não são iguais, mas é muito importante para a maioria das pessoas estar bem dentro de uma relação, e esse é o objetivo da relação, é nos trazer esse bem, né. Traz para a gente leva para o outro, e a vida ela vai se tornando mais suave a partir ali daquela companhia, daquela parceria, de você ter aquele par ali que está com você, né, tanto curtindo as partes boas, como enfrentando as partes desafiadoras da vida. Então você tem que investir. É, não recrutou direito, né, e já está dentro de uma relação e está vendo todas essas diferenças, o esquema não é desistir. A gente primeiro tem que buscar melhorar, se melhorar, melhorar o outro, muitas vezes através do nosso exemplo. A gente consegue melhorar muita coisa através do auto-melhoramento, a gente consegue ajustar muita coisa através de uma boa comunicação. Eu sou fã da comunicação. Eu resolvo 98% dos meus problemas, tudo com a comunicação, tendo o mínimo de desgaste. Porque eu já estudei, estudo, leio, me interesso, exercito muito isso, assim, faz uma grande diferença, né? E você se melhora a tua comunicação, se torna uma pessoa mais interessante, se torna uma pessoa mais valiosa, mostra para o outro também caminhos que o outro pode seguir para trazer mais crescimento, mais satisfação para a tua vida, mas também a gente não pode cair naquela da teimosia, né? Porque existe uma diferença entre persistência e teimosia. Eu não sou a favor de um relacionamento acabar sem que se tenha tentado todos os diálogos, sem que se tenha tido a intencionalidade de buscar o ajuste, de buscar
a melhora, de buscar o progresso, né? Relacionamento não é assim algo descartável, né? Envolve muita coisa, mas também a gente precisa ter claro, isso é individual, né? Não é a verdade da Sabrina, é a verdade de cada um, de até onde, né? Qual é o ponto máximo que você deve ir. Para que persistir é uma coisa, investir numa melhora de um relacionamento é uma coisa, teimar em algo ali que está te ferindo, que está te machucando, que está te destruindo, é outra coisa completamente diferente. E como eu disse, isso é muito individual de cada um. Todo mundo, se observar direitinho, vai perceber que ela tem o ponto, né? O limite da não violência contra si próprio. Acho que é importante a gente ter isso em mente também, né? Não pode, assim, às vezes tem pessoa que diz assim, mas depois fulano melhora. Depois, quando já estiver velho, doente, e a pessoa passou ali uma vida inteira de sofrimento, né? Eu sei que isso vai muito da crença de cada um, daquilo que é negociável para cada um, mas a partir do ponto que você conhece e estabelece ali qual é o teu limite, fica atenta, né? Fica atenta para que você não ultrapasse a linha da persistência e vá para a teimosia, porque aí você só tende a se machucar cada vez mais, né? E é isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Quem ainda está recrutando, eu desejo, né, torço e oriento para que seja criterioso, para que avalie os pontos que são relevantes para você. Mas quem já recrutou e não está tão feliz assim, assiste nossos vídeos, pega as dicas, vai ali se melhorando, vai melhorando a tua relação. E eu desejo de todo coração, né, que essas expectativas elas sejam alinhadas e que você encontre a realização e a satisfação nessa sua relação. Então, beijinho, até o próximo.